Olá, gente! Meu nome é Adriele Viana e neste vídeo eu e minhas colegas iremos apresentar nosso webinário falando de Redação do Enem, dando dicas sobre como e o que produzir. E temos como docente e orientadora Zaline Vanzeler, discente eu, Adriele Viana, como já me apresentei, Ana Lívia Viana e Marielle Barroso. No sumário temos os seguintes tópicos: como fazer uma boa redação, texto dissertativo e argumentativo, dicas sobre elementos de coesão e coerência e mostraremos exemplo de uma redação nota 1000 no Enem. Em seguida, elas irão se identificar e apresentar seus conteúdos. Oi, meu nome é Ana Lívia e eu vou explicar sobre como fazer uma boa redação. Eu fiz uns áudios para explicar melhor sobre eles, eu espero que compreendam e é isso. E eu vou falar sobre como fazer uma boa redação. Vou falar sobre o tema da redação, produção de texto, organização de texto e leitura final do texto. E no próximo slide eu vou falar sobre a estrutura da redação, no caso, os pontos básicos dela. Para fazer uma redação, você tem que eliminar de vez a ideia de que escrever é difícil, já que escrever um texto nada mais é do que você pensar sobre um tema e organizar suas ideias a respeito disso. É como apresentar um seminário ou dar uma palestra. Claro que antes de apresentar, você vai ter que analisar sobre o tema e vai ter que pensar em maneiras de como você vai apresentar esse tema para o público que vai lhe escutar. Então, pensando assim, a redação é bem semelhante, já que você vai ter que saber sobre um tema, vai ter que saber organizar as informações, levando em conta, claro, as normas gramaticais. Isso porque um texto oral é diferente do escrito, já que no escrito você vai ter que saber usar parágrafos, pontuações e saber muito bem o significado das palavras. O tema da redação, ao ver o tema da redação, você vai ter que focar sobre ele, vai ter que refletir antes de mais nada e saber pensar quais informações eu possuo sobre esse tema. Se você não possuir muitas ou não se lembrar de quais informações você possui, você deve fazer aquele joguinho de perguntas e respostas. Você pergunta a si mesmo algo sobre o tema e responde a si mesmo. E isso é uma boa maneira de saber quanto quanto de conhecimento você tem sobre o tema. Na produção de texto, você vai fazer um rascunho enumerando os principais pontos. E esses principais pontos eles vão se transformar aos poucos em parágrafos. Na organização do texto, que é o mais importante, você vai ter que saber muito bem como você vai organizar, como você vai pegar aqueles pontos que você fez na produção do texto, você vai ter que pegar aqueles pontos e vai ter que transformar em um texto bem mais organizadinho. Você vai ter que apresentar as ideias e as frases, elas precisam apresentar uma sequência lógica. No caso, é importante ter coesão e coerência. Na organização do texto, você tem que saber usar conectivos para que as ideias elas não fiquem soltas e que o texto não seja um emaranhado de frases. Conectivos como assim, entretanto, dessa forma, mais, entre outros. Eles são utilizados para que as frases, as ideias tenham maior ligações. E na organização do texto é muito importante que você não seja contraditório, ambíguo ou redundante. Leitura final do texto. É importante a leitura do texto e, se possível, se puder, em voz alta. Isso porque com a leitura final você pode identificar erros de concordância, faltas de pontuação, como vírgula, ou mesmo algo que seja necessário melhorar em seu texto. E agora na imagem está de uma maneira bem mais simplificada o que eu já tinha comentado no slide anterior, que aí é dicas de como fazer uma boa redação, só que de uma maneira bem mais Olá, organizada. gente, meu nome é Marielle e hoje eu vou falar sobre texto dissertativo e argumentativo. A gente vai adentrar as estruturas de um texto dissertativo e argumentativo.
Dentro deles temos a introdução, a argumentação e conclusão do texto. Pois bem, vocês devem estar se perguntando o que é um texto dissertativo e argumentativo. Bem, um texto dissertativo e argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular. Trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Além disso, esse tipo de texto é conhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais na qual vocês não podem esquecer, que é a introdução, argumentação e conclusão. A introdução, no início da dissertação, é necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto. E, além disso, qual será a tese ou o ponto de vista a ser defendida. A argumentação, os parágrafos intermediários de uma dissertação, devem ser destinados à defesa da tese mediante em argumentos. É importante lembrar também que um argumento é uma estrutura textual que, por meio de uma análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. A conclusão é um final de um texto dissertativo e argumentativo. Pode ser produzido de 2 formas: enquanto a síntese ou com propostas de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com propostas de solução, é necessário retomada os problemas discutidos na argumentação e propor intervenções que eliminam ou diminuem a questão problemática. É importante lembrar também que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se a solução, as ações, o que será feito para solucionar as questões, os meios e como será promovido a intervenção, os objetivos para que será feita a ação sugerida. E também é importante lembrar que para produzir um bom texto dissertativo e argumentativo, é necessário estar atento para exigências que cada parte do texto pede, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. É importante também lembrar que do uso da norma padrão da língua portuguesa, de fundamentos e argumentos a partir de conhecimento de diversas áreas. Apresentar um domínio dos elementos de coesão e coerência da língua e respeitar também os direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal redigidas pela ONU. Bom, gente, como eu já me apresentei aqui, meu nome é Adriele e eu vou falar sobre coesão e coerência. Os conceitos de coesão e coerência são fundamentais para elaborar bons textos, incluindo as redações aplicadas no Enem, vestibulares e concursos públicos. Então, vamos saber um pouco da diferença entre coesão e coerência. Primeiramente, se perguntar o que é coesão. A coesão de um texto consiste numa conexão linguística que possibilita a ligação das ideias no decorrer do texto, facilitando a transmissão do conteúdo e entendimento por parte do leitor. Os chamados elementos de coesão são utilizados com o objetivo de interligar as palavras e facilitar a compreensão. Entre os elementos utilizados estão pronomes, advérbios, sinônimos, conectivos, entre vários outros. Há 2 tipos de coesão textual: a referencial e a sequencial. A referencial consiste no veículo entre as palavras, orações e períodos dentro de um texto. Já a sequencial consiste na marcação da passagem do tempo por meio de marcadores verbais e conectivos. Agora, iremos saber o que é coerência. A coerência é fundamental para a compreensão e interpretação do conteúdo do texto, estando vinculada à coesão.
A principal função da coerência é possibilitar a construção dos sentidos do texto, formando o encadeamento das ideias. A coerência textual faz com que o texto tenha uma relação lógica e organizada de ideias que se complementam, sendo que a ausência de coerência prejudica bastante o entendimento do leitor quanto às ideias e conteúdos abordados. A importância da coesão e coerência. Depois de saber os conceitos de coesão e coerência, é importante ter claro a importância deles na realização de provas de português e de redação. E também, para as pessoas que trabalham nas áreas relacionadas à escrita, vejamos os principais fatores de importância da coerência e coesão. Facilita a compreensão e interpretação do texto. 2. Favorece o bom encadeamento das ideias, permitindo que o leitor identifique a essência do texto, independente de qual tipo ela seja, dissertativo, narrativo, argumentativo, entre outros. 3. Permite que o texto seja rico nos recursos oferecidos pela língua portuguesa, melhorando bastante a qualidade da escrita. E 4. Torna o texto mais leve e fácil de ler, incentivando os leitores e deixando claro o raciocínio utilizado. Agora eu vou falar dessas 5 dicas que estão no slide para melhorar a coesão e coerência. 1. Use sinônimos. O uso de sinônimos evita que o texto fique repetitivo e cansativo, fazendo com que o leitor consiga compreendê-lo com maior facilidade. Apenas para relembrar, um sinônimo é uma palavra escrita de forma diferente, mas que possui o mesmo significado. Exemplo: no entanto, é igual a porém. Carro é igual a automóvel. Casa é igual a residência. Lição é igual a ensinamento. Adversidade igual a problema. 2. Coloque conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas são fundamentais para a compreensão do texto, exercendo um papel fundamental para a coesão e coerência. Exemplos de cada tipo de conjunção: aditivas, mas também, nem, e, mais ainda. Adversativas, entretanto, contudo, não, bastante, mas, porém, no entanto, todavia. Alternativas: ora, ora, já, já, ou, quer, quer. Conclusivas: portanto, por isso, assim, então, por consequente, logo, então, pois, depois do verbo. E explicativas: que, porque, porquanto, pois antes do verbo. Terceira dica: releia o parágrafo. Uma forma de analisar a coerência e coesão de um texto é sempre ler o parágrafo assim que terminar de escrevê-lo, analisando a interligação dele com o conteúdo anterior. Essa leitura também ajuda na construção dos próximos parágrafos e favorece uma excelente conclusão. Quarta dica: evite palavras complicadas. O uso de palavras muito complicadas dificulta a compreensão do leitor e, quando essas palavras são colocadas fora de contexto, comprometem totalmente o encadeamento das ideias. Por isso, o ideal é utilizar palavras que sejam de fácil compreensão, utilizando termos técnicos ou estritamente acadêmicos, desde que sejam cabíveis. Por exemplo, o vocabulário específico de um curso de direito deve ser adotado no ambiente acadêmico e profissional dessa área. A quinta e última dica é uma dica que não está no slide, coloque-se no lugar do leitor. Colocar-se no lugar do leitor é uma excelente maneira de melhorar a coesão e coerência, fazendo com que você identifique como melhorar o conteúdo e tornar mais fácil o entendimento. Uma dica aqui é ler o texto em voz alta e pensar no perfil do leitor a quem este texto é indicado. Com essas informações e seguindo essas dicas, a coesão e coerência dos seus textos terão um excelente resultado. E esse é o exemplo de redação nota 1000 no Enem que eu prometi para vocês.
Então, como todos sabem, a prova do Enem está se aproximando e nós esperamos ter ajudado vocês com o nosso webinário. Desde já, eu queria deixar uma pequena consideração antes de me despedir sobre essas frases que estão aqui nessa última imagem. Que com dedicação você vai longe. Lembrem-se que em tudo que você for dedicado, esforçado, o que você desejar fazer, o que você quiser fazer, seus projetos, qualquer coisa, em tudo que você pôr dedicação e esforço, você irá conseguir, será bem sucedido. E essa outra frase aqui acerte em tudo que puder acertar, mas não se torture com seus erros. Essa frase de Paulo Coelho. E o que eu quero dizer com essa frase é que o que você acertar, ótimo, tudo bem, tá tudo certo. Coloca lá, anota lá no caderninho, mais uma vitória pra conta. Mas se você errou, não fique se rebaixando, se humilhando, se torturando, se massacrando com isso. Porque eu tenho certeza que tudo o que a gente for esforçado, dedicado, como eu já disse, se a gente tentar conseguir, tiver força, dedicação, a gente vai conseguir. Então, é isso, galera. Desde já, o nosso muito obrigado.